Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de hoje, tá certo? E como sempre, eu quero convidar vocês para juntos, darmos aquela espiadinha na nossa pedagógica do dia. Hoje, turminha, vamos trabalhar matemática e também a nossa tabuada, ok? Então, vamos abrir o nosso Eu Gosto lá na página 217, na disciplina de matemática, onde hoje iremos falar um pouquinho sobre medidas de comprimento, tá bom? Que diz assim: observe essas crianças. Todas elas estudam na turma da professora Marta. Como você pode ver, umas são mais altas que as outras. Fernanda é a aluna mais alta de todas. De todas as crianças. E Sabrina parece ter a mesma altura que Patrícia, enquanto Bia é a mais baixa. Vamos então prestar atenção, certo? Como podemos ter certeza da altura das meninas? Verifique as medidas. E como podemos verificar? É fácil, vamos registrar a altura das meninas com marcas numa parede, tá certo? E como iremos fazer essas marcas nas paredes? Vamos lá para a nossa página 218, onde iremos falar sobre a medida com palmos, tá certo? A medida com palmos, ela é exatamente o que está na figura. A gente vai colocando um palmo sobre o outro e assim fazendo a medição, tá bom? E aí a professora Marta, ela já fez a medição das meninas e está aqui dentro desse círculo, ok? Embaixo temos aqui 3 perguntas que vocês irão responder de acordo com aquilo que foi medido através da professora, ok? Vamos agora para medidas de comprimento, também na página 218. Durante toda a história, o ser humano utilizou o próprio corpo como referência. Foi a partir daí que surgiram as medidas como o polegar, como a palma como o palmo, como o pé, como o passo, o abraçar, entre tantas outras. Algumas são utilizadas até hoje, mas, como sabemos, que nós seres humanos, uns são maiores do que os outros, uns são mais gordos, outros são mais magros. Então, por conta dessa diferença no nosso corpo, também vai haver diferença na medição. Eu posso medir uma coisa do mesmo tamanho, por exemplo, eu posso estar dentro da minha sala de aula e fazer a medição através do palmo. E uma outra criança pode fazer a medição e dar aí um resultado diferente. Por quê? Porque eu sou uma pessoa maior, eu já sou adulta, eu tenho uma mão maior que essa criança. Mas aí eu posso colocar uma criança junto com outra criança para fazer a medição desse mesmo espaço. Também vai dar diferença, porque as mãos, os pés não têm o mesmo tamanho um do outro, ok? Mas mesmo assim, temos aqui, a medição através do palmo, que é aquilo que eu já falei, que você vai colocar uma mão depois a outra. O do passo, que você vai dando um passo sobre o outro e um pé depois do outro também. E embaixo você vai realizar essas atividades que estão pedindo aqui, só que no caso você vai realizar na sua casa. Aquele que ele está pedindo para realizar na sala, você pode realizar na sua sala ou no seu terraço, tranquilo? Ok, turminha? Então vamos agora para a nossa página 219, onde iremos falar sobre metro. E aí, como já foi dito, cada pessoa tem um tamanho diferente de pé, de passo, de palmo. Então, foi preciso criar uma unidade que não variasse e fosse universal. Assim, foi criado o metro, tá? E aí, no nosso livro, preste atenção. A unidade padrão de medida de comprimento é o metro, tá, turma? Para medir coisas que têm comprimento parecidos com o da altura do nosso corpo ou um pouco maior, usamos o metro. Para medir pequenos comprimentos, como o do lápis ou do nosso polegar, usamos o centímetro. Agora, para grandes comprimentos, como o de estradas ou distância entre cidades, usamos o quilômetro. Ou seja, temos aqui 3 tipos de medidas e os seus símbolos também. Para medir comprimentos, utilizamos o metro. Para medir coisas menores, utilizamos aqui o centímetro. E para medir, no caso, distância de uma cidade para outra, de quilômetro a quilômetro, usamos aqui o quilômetro, que é o km, ok? Aí temos aqui nosso primeiro instrumento. A régua é um instrumento de medida de comprimento. Ela está dividida em partes iguais. Os números de cada escala indicam 1 centímetro, tá certo? Então, veja outros instrumentos para medir comprimentos em metros, Então, temos aqui, o metro articulado, a trena, a fita métrica, são alguns instrumentos que são utilizados na medição do metro, ok?
Vamos lá agora para a nossa página. Vamos para a nossa página 220, onde iremos realizar as nossas primeiras atividades, tá bom? Diz assim, no primeiro, ligue o instrumento de cada medida que é mais adequado para cada atividade, tá certo? Então, temos aqui, qual desses instrumentos a costureira utiliza para fazer a medição de uma cliente, né? O pedreiro, o que é que ele utiliza? E o estudante, o que é que ele vai utilizar? Quais dessas ferramentas, tá certo? Segundo, meça o comprimento de cada faixa. Então, você vai medir aqui, tá? Com a régua, você vai medir e você vai dizer aqui quantos centímetros cada uma tem, ok? Em cada quadro, pinte o lápis com o maior comprimento. Escreva quantos centímetros a mais ele tem do que o lápis menor, tá certo? Então, aqui você vai pintar o lápis com o maior comprimento e depois, tá certo? Você vai dizer, por exemplo, aqui, né? Quantos centímetros a mais esse lápis grande tem a mais que o menor. Por exemplo, temos 2 quadrados, tá? Em cada quadrado temos 2 lápis. Então, você vai pintar em cada quadrado o lápis que tem o maior centímetro e depois você vai dizer qual a diferença de um para o outro em centímetro. Tranquilo, turminha? Vamos agora, né, para a nossa página 221, onde ainda temos muitas questões. Quarto quesito diz assim: verifique quanto mede e anote no caderno. Então, você vai medir aqui a largura do seu caderno, a espessura do seu livro e o comprimento de uma caneta. Depois, você vai comparar com um dos seus colegas o que aconteceu. E aí, a gente não vai fazer essa comparação, porque a gente não está na sala de aula, ok? Depois, monte a régua de 1 metro do almanaque e responda à pergunta: quantos centímetros mede seu apontador? Depois, qual é o comprimento de sua mesa de estudante na escola? No caso aqui, você pode estar medindo a mesa da sua casa, ou então a mesa que você usa para estudar em casa, tá certo? E aí, temos perguntas aqui até a letra C. Tudo isso você vai medir com a régua, tá certo? No sexto, use seu palmo para medir. Então, você vai medir, usar sua mãozinha para medir o comprimento do seu livro de matemática, a altura da mesa ou cadeira que você usa, no caso, na sua casa. Letra C, o comprimento do quadro de giz. Aqui a gente não pode medir o quadro de giz. Então, o que é que você vai estar fazendo? Você pode pegar um quadro na sua casa e medir ele, tá certo? Sétimo, use seu palmo para medir também o comprimento do quadro de giz. E aí, como não temos o quadro de giz, vocês podem estar utilizando a televisão ou então um quadro na sua casa. A largura da porta de entrada da sua sala. No caso aqui, você vai colocar da sala da sua casa. E oitavo, compare essas medidas com as medidas que os seus colegas fizeram. Essa comparação a gente não vai poder fazer, né? Infelizmente, porque a gente vai estar em casa e não na escola, ok, turma? Então, finalizamos aqui as nossas atividades de hoje, não, né? Temos aqui ainda a página 222, onde temos alguns probleminhas para serem respondidos. Diz assim no primeiro: Gustavo mora em um sítio e comprou 55 metros de arame para fazer uma cerca. Com essa quantidade, não foi possível terminar a cerca. Então, ele comprou mais 35 metros. Quantos metros de arame ele comprou ao todo? Então, você vai somar 55 mais 35 e ver quanto dá, tá certo? Letra B, segundo quesito. Dona Lúcia tem 5 metros de fita. Dona Esmeralda tem 2 vezes mais. Quantos metros de fita tem as duas juntas? Então, primeiro, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar 2 vezes 5, tá certo? Para chegar à quantidade de Dona Esmeralda. Aí, quando você chegar ao valor de Dona Esmeralda, você vai somar ao valor de Lúcia, ok? Exemplo, você vai colocar 2 vezes 5, que vai dar o resultado lá. Vamos dizer que o resultado seja 6, certo? Aí você vai pegar 6, que é o resultado da conta de Esmeralda, e vai colocar junto a quantidade de metros de Lúcia, que é 5. Então, 6 mais 5 vai dar quanto, ok? Terceiro, Sebastião comprou 26 metros de madeira para fazer um armário. Já ganhou 18 metros. Já gastou 18 metros. Quantos metros de madeira ainda resta? Então, você vai colocar 26 menos 18 e vai ver quanto dá. Ok, turma? No quarto, tia Fátima gastou 3 metros de tecido para fazer uma fantasia. Quantos metros ela gastará para fazer 3 fantasias? Então, você vai multiplicar 3 vezes 3, ok? Quinto, em uma peça de tecido há 24 metros e em outra a metade. Essa quantidade, quantos metros de tecido há nas duas peças? Então, aqui você vai colocar
A gente sabe, né, que tem 24 e a metade de 24, quanto é? Eu vou dar essa dica, tá? A metade de 24 é 12. Então, eu vou colocar 24 mais 12 e aí eu vou dar o resultado, ok? Sexto quesito. A distância da casa de Janaína até a praça é de 98 metros. Janaína já andou 63 metros. Quantos metros ainda falta para ela chegar na praça? Então, você vai colocar 98 menos 63 e ver o resultado, ok, meus amores? Então, ó, finalizamos aqui, né, a nossa atividade de hoje de matemática. Vamos agora para a nossa tabuada, ok, turminha? Para as nossas atividades, lá na página 94. 94 diz assim. Vamos lá, então, entender, né? Terceiro, leia o gráfico a seguir sobre o tipo de filme preferido entre os amigos de Lucas e depois escreva a resposta das perguntas. Então, você vai responder as perguntas observando aqui o gráfico, ok, turma? A mesma coisa vai acontecer na página 95. Você vai observar o gráfico de brinquedos de Arthur e cada barra corresponde, né, a um brinquedo. Então, através desse gráfico, você vai estar respondendo essas perguntas também. E a mesma coisa vai acontecer na página 96. Você vai observar os gráficos das pizzas e vai estar respondendo aqui as perguntas da letra A, B, C e D, ok, meus amores? Então, realize essas atividades com muito cuidado, com muita atenção. Um beijo no coração de vocês e até a nossa aula de amanhã.